Esta é a primeira audiência pública que se realiza na cidade de Jundiaí com o objetivo de tombar um bem cultural da cidade. Então, agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Queremos agradecer a presença de algumas pessoas, de algumas personalidades, o secretário de Cultura, Tércio Marinho, a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara Sutti. Agradecer o Nereu da Veiga, representando o vereador Rafael Purgato, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura, que deverá chegar em instantes. Agradecer a vereadora Marilena Negro, o vereador José Dias, o vereador Rafael Antonucci, o vereador Paulo Malerba, e em nome dos vereadores presentes, agradecer a presidência da Câmara que nos cedeu esse espaço para que possamos realizar essa audiência pública. Agradecer também a presença da secretária de RH, Mary Fornari, a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Marilza Campos, o representante da Secretaria de Transportes de Jundiaí, Marcos José da Silva, Felipe Mantovani, representante da Secretaria de Obras, Marcelo Mônaco, representante da Escola de Governo e Gestão de Jundiaí, a presença da Rosana Ferrari, arquiteta e urbanista e presidente do IAB, agradecer a presença do arquiteto Eduardo, representando o CAU, agradecer a presença do arquiteto Roberto Franco Bueno, ilustre figura da cidade de Jundiaí, e também agradecer a presença do proprietário da Casa Rosa, o seu Wilson Lombardi. Tá? E para darmos início, então, aos trabalhos da audiência pública, chamar as pessoas, né, que comporão a mesa e que darão continuidade ao processo. Então, para compor a mesa, eu queria chamar o secretário de Cultura, o Tércio Marinho, a secretária de Planejamento, a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, a Daniela da Câmara, convidar o Nereu para compor a mesa, representando o vereador Rafael Purgato, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura. Convidar a diretoria do Compac, a Maria Angélica, presidente do Compac. O doutor Erazê Sutti, que é secretário do Compac. E para fazer a apresentação e justificar o tombamento da Casa Rosa, o arquiteto urbanista Pier Paolo. O processo de tombamento da Casa Rosa, ele foi aberto em 2008 pela dona Regina Calma, não sei se ela está presente, não está presente, e foi reaberto em 2013 pelo próprio Compac, e hoje a audiência pública ela foi chamada, foi convocada para cumprir uma etapa do processo de tombamento previsto na Lei 443 de 2007. Então, depois da audiência pública, o processo volta novamente para o Compac para se deliberar ou não pelo tombamento. Sendo deliberado pelo tombamento, há o recurso pela lei, possibilidade de recurso pela Lei Municipal 5.349,
de 1999 de recurso por parte do proprietário e depois de todo esse procedimento cumprido, o processo vai para a Secretaria de Cultura, que encaminha para a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura para ser elaborado o decreto de tombamento. Elaborado o decreto de tombamento, ele é publicado pelo gabinete do prefeito, volta para a Secretaria de Cultura para ser inscrito no livro do tombo, o proprietário será notificado sobre o tombamento e será feito o cadastro do bem tombado no sistema de restrição da DAP, na divisão de aprovação de projetos. Cumprido todos esses procedimentos formais e legais, é arquivado o processo. Então, para iniciarmos essa audiência, né, nós pediríamos a palavra da presidente do COMPAC, a Angélica, que também vai apresentar a minuta de tombamento da Casa Rosa. Tem que apertar o botão. Boa noite a todos e todas. Agradecer primeiramente pela presença de todos, um evento inédito para o município de Jundiaí, que conta atualmente com 9 tombamentos, sendo um único pelo COMPAC. O COMPAC tem trabalhado essa política de preservação desde que assumimos, acompanhando já o trabalho feito pela antiga gestão. Mais firmemente agora, à medida que a gente começa a perceber que a história vai se apagando e ela tem que estar sempre viva a todo momento no coração de quem aqui habita, para entender um pouco, ou muito até, da nossa história. Eu gostaria de começar falando para vocês a respeito das regras dessa audiência, não é? A Secretaria Municipal de Cultura, por intermédio do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, COMPAC, conforme deliberação em reunião ordinária realizada em 7 de outubro de 2014, item 3 da respectiva ata, que culminou com a instauração do processo de tombamento do imóvel, situado à Rua Barão de Jundiaí, 260, nesta cidade, Casa Rosa. Processo administrativo número 8.411, de 2013. Fundado nos motivos determinantes explicitados na aludida ata, publicada na imprensa oficial do município no dia 10 de outubro de 2014, edição número 3983, comunica que, nos termos do disposto do parágrafo 5º do artigo 15 da Lei Complementar 443, de 14 de agosto de 2007, realizará audiência pública com a finalidade de proporcionar publicidade e participação dos cidadãos no sentido de orientar a tomada de decisão quanto ao tombamento do bem cultural em questão e seus respectivos desdobramentos. 1. Da realização da audiência. A audiência pública será realizada na data, horário e local abaixo indicados. Data, 6 de maio de 2015, horário das 19 às 21 horas. Local, Câmara Municipal de Jundiaí, situada na Rua Barão de Jundiaí, 128, Centro Jundiaí. 2. Agenda da audiência. Das 19 às 19h30, abertura da audiência pública, objetivos e procedimentos. 19h30 às 20 horas, apresentação dos estudos técnicos que nortearam a instauração do processo de tombamento. Das 20 às 20h45, inscrição e manifestação oral. 20h45 às 21h, encerramento. Procedimentos e forma de participação. A sessão da audiência é de acesso livre e gratuito a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização. 3.2. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro. 3.3. Caberá à presidente do COMPAC a condução dos debates, tendo como prerrogativas indicar e designar pessoas para secretariar e dar apoio ao bom funcionamento da audiência. Abrir a palavra aos participantes, observando as normas deste edital. Dirimir as questões de ordem e casos omissos. Decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados para assegurar o bom andamento dos trabalhos.
encerrar a audiência às 21 horas ou, a seu critério, decidir sobre a antecipação do encerramento ou a prorrogação dos trabalhos. 3.4. A audiência será presidida pela presidente do COMPAC, que, após a leitura dos objetivos, das normas e das demais informações necessárias ou úteis para a condução dos trabalhos, abrirá as discussões com os interessados presentes. Após a exposição pela presidente, será dada a palavra aos integrantes da mesa ou a representante por ela designado para a apresentação do estudo sobre a revisão da resolução de tombamento. 3.6. Em seguida, far-se-á a inscrição dos presentes que queiram se manifestar oralmente, com o direito a 3 minutos cada. O secretário dos Trabalhos será responsável pela inscrição, tomando a cautela de advertir o inscrito de sua posição na lista. 3.8. A ordem de inscrição determinará a sequência das manifestações orais. 3.9. Poderá ser limitada a participação ao número máximo de 30 inscritos. 3.10. Por fim, a presidente facultará a palavra aos demais membros da mesa quando imprescindível e oportuna a resposta ou esclarecimento imediato de fatos ou aspectos mencionados durante a audiência. 3.11. A presidente fará a conclusão dos trabalhos com a informação dos atos que se seguirão. Será lavrada a ata sucinta, passando a integrar os autos do processo administrativo 8.411 de 2013, subscrita pela presidente da sessão e seus secretários. 3.13. Poderão ser entregues documentos aos secretários dos trabalhos durante a audiência, que serão anexados à ata. 3.14. O COMPAC compromete-se a divulgar suas conclusões em prazo razoável, em face da complexidade da matéria, de proposição de soluções ou providências alternativas ou informações conflitantes expostas em audiência. 3.15. É facultado à presidente do COMPAC convidar especialistas, pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação no âmbito do objetivo da audiência, representações profissionais ou sindicais, assim como empresas, associações ou entidades civis, observada a pertinência temática para comparecerem à audiência na qualidade de participantes. 3.16. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência deste terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se a informar a atuação do COMPAC, zelar pelo princípio de eficiência e assegurar a participação popular na forma da lei na condução dos interesses públicos. Então, temos as regras. Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será publicado na imprensa oficial do município. Eu gostaria, então, após a abertura dessa audiência, passar, então, a palavra ao Pier Paolo para fazer a exposição. Gostaríamos de anunciar a presença da senhora Regina Calma, que foi a autora do processo de tombamento da Casa Rosa, em 2008, e agradecer a presença dela. E pedir para um dos vereadores, o vereador Paulo Malerba, para compor também a mesa, representando todos os vereadores da Casa. Na hora que ele voltar, ele assume um lugar na mesa. Aguardando, então, a presença do vereador Paulo Malerba, vamos, então, passar a exposição para o PIR convidado e agradecendo a presença que vai ser de grande colaboração aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, vou dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo uma exposição aqui no púlpito, né?
Então, me perdoem algum erro de protocolo, alguma coisa, né, que poderia deixar para trás. Então, eu gostaria de agradecer a esse honrado convite de iniciar os trabalhos, de explanar um pouco sobre a questão do patrimônio histórico e falar sobre o tombamento, né, da residência, da antiga residência da família Malpaga, localizada na rua Barão de Jundiaí 260, que é conhecida popularmente como Casa Rosa, né? Saúdo aos integrantes da mesa, né, no nome dos secretários, o Tércio, a Daniela da Câmara, né, a presidente do COMPAC, a senhora Maria Angélica Ribeiro, os demais conselheiros presentes, né, o senhor Donizete Aparecido, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultura do município de Jundiaí, e mais outros, e todos vocês que estão me ouvindo, né? Bom, caros senhores, boa noite. Quero começar a minha breve fala perguntando aos senhores o porquê da importância em se proteger um bem histórico, né? Acredito que podemos responder a essa pergunta imaginando a importância da memória nas nossas vidas, né? A memória, o sistema do cérebro, né, ela tem se tornado uma ação cada vez mais complexa dentro do nosso dia a dia, obrigando-nos a nos esforçar para organizar nossas ideias e atividades ao longo da nossa existência. A memória é a faculdade psíquica através da qual se consegue reter e relembrar o passado. A palavra memória também permite referir-se à lembrança, recordação que se tem de algo que já tenha ocorrido e à exposição de fatos, dados ou motivos que dizem respeito a um determinado assunto. De acordo com a antropóloga Maria Helena Chauí, a memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais. Ainda no âmbito da biologia, a memória humana é capaz de realizar uma rica variedade de operações. De um lado, nos permite identificar e classificar sons, sinais, cheiros, gostos e sensações. Do outro lado, ela é capaz de reter e manipular informações que adquirimos durante nossa vida. Portanto, a memória consiste em um conjunto de procedimentos que permite manipular e compreender o mundo, levando em conta o contexto atual e as experiências individuais. Esses procedimentos envolvem mecanismos de codificação, retenção e de recuperação, né? Eu, como professor, às vezes eu crio uma pauta inicial, mas eu acabo saindo um pouco dela, né? Então, eu queria enfatizar que a memória, ela é aquilo. Normalmente a gente imagina que a memória é algo natural nossa, é algo que simplesmente o cérebro pega e retém na nossa memória. Mas o que a gente não se dá conta é que a memória ela é uma construção. A gente tem lembrança de algo a partir de referências do que é atual, certo? E isso é muito importante entender porque o patrimônio tem que ser preservado. Então, retomando ao texto. Agora, se olharmos pelo prisma do patrimônio, a memória é uma forma de pensamento que se volta para a recuperação do passado. E esse processo contém inúmeras possibilidades. De um modo geral, a recuperação do passado é um processo duplamente seletivo. Para que o passado seja recuperado, ele primeiro precisa ser adquirido e armazenado. E nesse processo, há uma primeira seleção de fatos, eventos e experiências que nos são significativas. Quando nos lembramos do passado, operamos uma segunda seleção, pois escolhemos lembrar um fato em detrimento de outros, que foram preservados, mas não foram acionados naquele momento. Nesse sentido, podemos afirmar que a memória é a construção ativa do passado. Ouso ir mais além
Mais que a construção ativa do passado, a memória é conflito. E as disputas em torno deste, do que preservar, de como lembrar, refletem tensões e relações sociais vividas cotidianamente, em constante dinâmica e transformação, de dominação e de resistência nos diversos níveis e espaços, entre os grupos e indivíduos de determinada formação social. Então, aqui eu estou extrapolando a nossa memória, só do âmbito biológico, para as nossas relações sociais, certo? Afinal, a compreensão de que os bens culturais nos permitem refletir sobre a nossa própria historicidade, a percepção de que o patrimônio cultural guarda em suas nuances as múltiplas experiências do homem no tempo, que a sua preservação é uma garantia que as futuras gerações tenham acesso à herança cultural e a uma memória coletiva plural da nação. São condições imprescindíveis para a consolidação e a efetivação das políticas públicas patrimoniais. A destruição do patrimônio histórico significa não apenas a perda da memória, mas atinge diretamente a qualidade de vida, a cidadania e o senso de pertencimento aos locais de nossa cidade. O patrimônio é responsável pela continuidade histórica de um povo, de sua identidade cultural. Além disso, cria personalidades únicas para cada cidade e favorece a orientação e apreensão do espaço urbano. Fazendo também uma parte do texto. A Casa Rosa é um exemplo claro disso. Ela, inserida dentro desse nosso espaço, aqui dentro da cidade, na Rua Barão, ela é referência para um passado, um momento específico da história de Jundiaí, que é quando Jundiaí deixa de ser vila e se transforma em um local onde as indústrias vão se alojar e vão permitir que a cidade tenha mais um novo período de crescimento. De acordo com especialistas, a preservação do patrimônio histórico não é apenas uma questão de poder público, mas da sociedade como um todo. E é nesse sentido, é preciso que haja uma maior conscientização por parte da sociedade. Sem as ações de órgãos como o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, portanto, no âmbito da Federação, o CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo, no âmbito do Estado, e do COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural, que é aqui de Jundiaí, a situação seria terrível para com a proteção dos bens culturais. Mas não podemos e não devemos transferir a responsabilidade da preservação unicamente aos órgãos públicos citados. Agora, contando um pouco da realidade. Atualmente, a situação de um imóvel tombado, que não seja propriedade de órgãos públicos, é bastante delicada. Para o proprietário, a ideia de que seu imóvel tenha valor histórico é deveras apavorante, pois ele se tornará aparentemente intocável perante as normas do tombamento. Mas isto é culpa da nossa formação, onde o valor venal suplanta o direito coletivo da preservação da memória. É dever dos órgãos públicos acolherem esse proprietário e fornecer a ele toda a gama de apoio e assessoria para que ele entenda quais são os reais limites do uso de sua propriedade. Cabe a vocês, vereadores, e aos órgãos competentes, estudar novas maneiras de contrapartida que sejam vantajosas para a compensação do cerceamento do uso de um determinado imóvel. Finalizando, a importância na preservação da Casa Rosa passa pela valorização de uma tipologia arquitetônica e de um conceito de urbanidade que surgiu da proclamação da República, aonde o embelezamento de várias cidades contribuiu para a aplicação de novas leis de zoneamento, normas sanitárias e preparou o nosso espaço urbano para o crescimento que a industrialização trouxe no começo do século XX. A Casa Rosa é importante testemunho desse processo social e o quadrilátero, formado pela Escola Antenor Soares Gandra, a Pinacoteca Municipal, o Teatro Politeama e as poucas residências antigas reminiscentes,
contam como Jundiaí deixou de ser uma pacata vila para se tornar, com pujança, uma cidade industrializada, trazida pela linha do trem e pelos primeiros empreendimentos da produção têxtil. Então, fechando, retomando ao começo da minha fala, o direito à memória e ao patrimônio firma-se como um princípio fundamental para o exercício da cidadania. Não podemos pensar na democratização de políticas patrimoniais sem levarmos em consideração que a memória é diversa e plural, sem distinção de gênero, classe, credo ou etnia, garantindo uma ampla participação popular nos processos de seleção do que deve ser lembrado ou esquecido, do que e como deve ser preservado. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Pia, pela bela explanação. Antes do Donizete falar, eu gostaria de agradecer imensamente a diretoria de patrimônio da Prefeitura de Jundiaí, vinculada à Secretaria de Cultura, o Donizete, que aí se empenha o máximo, não mede esforço para que tudo dentro no âmbito de preservação de patrimônio seja bem fiel à legislação. Obrigada também pela colaboração. E eu gostaria de pedir ajuda para os conselheiros, eu estou vendo aqui dois, o Fábio e o Felipe, se pudesse sentar aqui na frente e colher as inscrições, que logo mais a gente já começa a pegar a inscrição de fala das pessoas. Por favor. Eu queria anunciar também e agradecer a presença do pessoal do movimento A Casa Rosa Não Vai Cair, que se empenharam, foram à rua para defender esse patrimônio. E anunciar também que as inscrições para quem quiser falar, quiser se manifestar, ela encerra quando o último componente da mesa falar. Tá? Então, o Tércio falando, que vai ser o último, encerra também as inscrições. Então, estão abertas as inscrições aqui com o Felipe e o Fábio. Dando continuidade aqui, então vamos... O vereador Malerva, ele ainda não voltou, né? Dando continuidade aqui, vamos dar a palavra, então, para o professor Nereu, que está representando o vereador Rafael Purgato, que é o presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio da Câmara. Boa noite a todos. Infelizmente, conflitou uma agenda do vereador. Ele gostaria de estar presente, pediu para que eu representasse, mas deve ainda vir. Já era para ele ter chegado. Deve ter acontecido algum empecilho que está atrasando. Eu acredito que não precise nem mais estar destacando aqui a importância que é preservar a história. Já foi dito pelos antecessores, a Maria Angélica, já da importância como um povo sem história perde a sua identidade. Então, o mandato do vereador Rafael Purgato entende perfeitamente essa importância, por isso que também nós estamos aqui. Mandato à disposição para a gente poder manter, para a gente poder travar esse diálogo, para que esse patrimônio seja mantido, para que esse patrimônio faça parte da história e da identidade do povo jundiaense. Dando prosseguimento, então, vamos pedir para a arquiteta Daniela da Câmara Sutti, também secretária de Planejamento e Meio Ambiente, para que faça uso da palavra. Antes da Daniela falar, gostaria de agradecer também a presença dos alunos do curso de turismo do SENAC, que estão presentes,
e alunos também do curso de arquitetura da Universidade Paulista, da Unip. Bom, boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o secretário de Cultura, Tércio Marinho, também a presidente do COMPAC, Maria Angélica Ribeiro, todos os membros do COMPAC aqui presentes, senhores vereadores aqui presentes, vereador Zé Dias, vereador Rafael Antonucci, vereador Paulo Maleba, a nossa presidente do IAB aqui presente, a arquiteta Rosana Ferrari, em nome dela os demais arquitetos aqui presentes. Cumprimentar aqui o arquiteto também, compondo a mesa, professor Pier Paolo. Muito bonita a sua colocação, explanação, professor. Também o senhor Nereu, aqui representando o vereador Rafael Purgato. Doutor Erazessuti, secretário, membro do COMPAC, Conselho de Patrimônio, também compondo a mesa. A arquiteta Karen, aqui presente, que faz parte do corpo técnico da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. E todos os cidadãos aqui que lotam essa noite, né, essa casa de leis. Queria aqui enaltecer a atitude do Conselho de Patrimônio, convocando essa audiência pública, ouvindo a população, né, inegável questões aí técnicas relacionadas à Casa Rosa, mas acho imprescindível que a população tenha voz, que ela possa se expressar e dizer se ela concorda, né. Então, queria enaltecer aqui a posição do Conselho, convocando essa audiência pública, e dizer que uma cidade sem passado é uma cidade sem presente e com um futuro condenável, né? A Prefeitura vem fazendo aí um trabalho relacionado à questão do patrimônio, criou a Diretoria de Patrimônio nessa gestão, não possuía, e vem fazendo todo um trabalho relacionado ao centro, especificamente essa região que tem um potencial muito importante para a nossa cidade, haja vista aí as ações relacionadas à Ponte Torta, o projeto de zeladoria e conservação da Ponte Torta que foi colocado, a revitalização do Escadão, não sei se os senhores puderam perceber agora à noite, o fechamento do Escadão já com tapume, significa que a obra de revitalização começa a acontecer, e toda a importância relacionada ao centro, ao polígono, aqui ao Politeama e toda essa região da cidade, né? Acho que é importante ler aqui um parecer constante no processo, né, relacionado à Casa Rosa, parecer que foi contratado aí pela Secretaria de Planejamento durante a avaliação dos bens relacionados no IPAC. Eu acho muito pertinente a leitura desse parecer técnico relacionado aos aspectos formais da construção. O imóvel em tela é um dos mais importantes exemplares do ecletismo neoclássico arquitetônico existentes no município de Jundiaí. Evocativo da ação do trabalho dos campomastri italianos, radicados na cidade, o imóvel se destaca por sua forma, cor e ambiência no centro da cidade. Com forma e elementos ornamentais vinculados à arquitetura neoclássica, como frontão triangular, alpendre lateral conformado por arcos plenos e colunatas, coloração rósea, corniches denticuladas e outros, a edificação expõe com grande eloquência a condição econômica e cultural rica de Jundiaí na virada dos séculos XIX e XX. Pela implantação, percebe-se que a residência evoca duas condições técnicas da época de sua construção. O caráter salubre, intensamente procurado pelas autoridades no Estado de São Paulo por meio de códigos sanitários publicados ao longo da Primeira República. Notar o afastamento da casa das divisas laterais, dando origem a um corredor de acesso, e no lado oposto, a um jardim. Perceber também a existência de óculos ou respiradouros no embasamento da edificação, atestando a presença de porão e a consequente elevação da casa do nível do solo. A visibilidade do sistema construtivo em tijolos, que permitiu a edificação da casa em alvenaria, em detrimento do uso da taipa, tradicionalmente empregada no município à época. A conformação espacial do imóvel, com planta em cruz, não alongada, também permite verificar a intenção classicista de sua arquitetura. Pela análise dos volumes, pode-se perceber que a hipótese de uma construção em duas etapas não é de todo descartada.
notar como o volume que se apresenta no alinhamento em duas águas permite verificar que o frontão triangular foi implantado sobre o oitão de uma casa de duas águas, a qual recebeu um prolongamento do telhado para a conformação de um alpendre lateral. As janelas fronticeiriças, embora longilíneas e em número de 3, duas características classicizantes, também possuem vidros externamente e postigos internos, algo típico da primeira fase da arquitetura classicista em terras paulistas. As características neoclássicas do imóvel ocorrem, sem dúvida, pela engenhosidade ornamental da fachada, que inseriu florões encimando cada uma das janelas frontais, imprimindo a ideia de janelas em arcos plenos. A cornija, que configura o frontão, possui dentículos, no centro do qual está inscrito um falso óculo. Ordens murais de caráter jônico criam ritmo à fachada e permitem elegante contraste colorífico entre o rosa das empenas e o branco dos ornamentos. Também merecem destaque as peças de metal, que conformam portões e grades, que se vinculam ao estilo floreale, trazido pelos italianos. A pequena veneziana, que veda o arco frontal do alpendre, é muito inventiva, dando ares de um muxarabi atualizado à casa. De forma geral, o imóvel é um dos mais elegantes e inventivos exemplos da arquitetura classicista encontrada na região de Jundiaí, não encontrando semelhantes ainda em pé em nenhuma cidade da região. Por fim, a Casa da Família Malpaga, como é popularmente conhecida em Jundiaí, é uma referência viva e atual na cidade. Não há quem não conheça a Casa Rosa, perto do Politeama, e quem não seja a favor da sua preservação. Pelo exposto, somos a favor do seu tombamento, recomendando com especial interesse a conservação de todas as fachadas e a consolidação da área do jardim, recentemente destruído. Na medida em que se aprofundarem os estudos dessa edificação, no entanto, sugere-se que se reanalise o grau de proteção, podendo considerar também as qualidades espaciais internas da casa. Esse parecer é do professor Dr. Pedro Tadei Neto. E, para concluir, uma frase que o professor Pierpaolo colocou, falando sobre a memória, né? Então, a memória é a evocação do passado, salvando da perda total. Então, da mesma forma, a Secretaria de Planejamento valida esse parecer aqui colocado e corrobora aí com o tombamento da Casa Rosa, para que possamos aí salvar a memória da cidade. Muito obrigada. Eu gostaria também de estar comunicando a todos os presentes que existe um parecer também da arquiteta Rosana Ferrari, também presidente do IAB, que será anexado ao processo. Ele traz também informações, junto com ele já temos o do Pedro Tadei e o do Pia. Gostaria agora de passar a palavra ao secretário de Cultura, Tércio Marinho, e comunicar também a chegada do vereador, professor e mestre agora, Rafael Purgato, presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio dessa casa. Já pedi para o vereador fazer uso da palavra. Fique à vontade. Boa noite a todos. Quase que eu cheguei a tempo de falar na questão. Eu pedi para o meu assessor me representar. Eu estava numa audiência do Plano Municipal de Segurança, que é na região onde eu tenho uma atuação, e por isso acabei
atrasando. Cumprimentar o vereador Zé Dias, vereadora Marilena, não sei se tem mais vereadores pela casa, mas eu acho que é uma audiência bastante oportuna e que mostrou-se necessária também na medida em que nós tivemos bastante recentemente um episódio aí da possibilidade da derrubada da casa, né? É evidente que essa não é a vontade popular, vontade de quem valoriza o patrimônio histórico da cidade, em quem luta para que a nossa cidade, ao mesmo tempo que se modernize, possa valorizar a sua história, a sua cultura, aquilo que ao longo do tempo foi construído aqui em Jundiaí, né? Então, acho que essa audiência ela vem no sentido da necessidade urgente do tombamento, né, da Casa Rosa, e ao mesmo tempo também que a prefeitura possa, de alguma forma, buscar a integração desse patrimônio ao patrimônio público municipal, né? Acho que esse é o ponto fundamental, porque quem vai ter condições de responder por ele, recuperar, valorizar esse patrimônio é a Prefeitura de Jundiaí. Então, já quero manifestar desde já essa intenção, essa posição de que a Prefeitura ela desaproprie esse imóvel e possa ali criar, de fato, um polo de cultura, algo que valorize essa tradição de Jundiaí, valorize a arquitetura do local e possa oferecer aqui no centro da cidade mais um ponto para a população conhecer mais a nossa cidade, a nossa história. Então, agradeço, acho que é essa minha contribuição inicial. Obrigado. Obrigada, professor Rafael. Então, agora, em seguida, a palavra do secretário municipal de Cultura, Tércio Marinho, anunciando também a presença do Dr. Edson, secretário municipal de Negócios Jurídicos. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui a mesa, arquiteto Paulo, presidente do Compac, professora Angélica, vereador Rafael Purgato, minha amiga, companheira de trabalho, Daniela Lacama, secretária de Planejamento, e doutor Irazê, membro do Compac. E agradecer à Câmara Municipal pela cessão do espaço, aos funcionários da Câmara, também aos vereadores presentes aqui, vereador José Dias, os que não estão aqui nesse momento, o vereador Rafael Antonucci, o Paulo Malerba, Marilena Negro, enfim. E também a secretária Mary Fornari, ao doutor Edson, secretário de Negócios Jurídicos, ao diretor-presidente da Escola de Governo, Marcelo Lomônaco, e, em nome do doutor Adilson, cumprimento todos os diretores presentes, especialmente aos funcionários da Secretaria de Cultura e também aos funcionários da Secretaria de Planejamento, que juntos ali a gente faz essa militância na valorização do patrimônio material e imaterial. O presidente do Sindicato dos Engenheiros, engenheiro Bandini, aos órgãos de imprensa, dada a importância, a gente observa aqui que nós temos vários órgãos de imprensa, TV, Rede Paulista, Jornal de Jundiaí, e a nossa Secretaria Municipal de Comunicação, que está presente aqui na cobertura. Muito bem. Queria também destacadamente agradecer a presença do senhor Wilson, a quem eu tive o grande prazer de conversar várias vezes, seu advogado, a presença de sua família, e por conta dessa polêmica em torno desse imóvel, meus amigos, nós sabemos
O significado, evidentemente, já foi exposto aqui brilhantemente pelo arquiteto Pier Paolo, o parecer lido pela Daniela, do Pedro Tadei, também arquiteto, e de todos os que estão aqui que sabem do valor que tem esse imóvel para a cidade de Jundiaí, para a região, para o Estado e para o país. Estamos falando de um imóvel de um estilo único e que, portanto, ele é tão caro a todos aqueles que querem contemplá-lo e também querem ter a oportunidade de estudá-lo. É importante, na minha fala, dizer que também aqui trago um grande abraço do prefeito Pedro Bigardi, porque não pôde estar presente por motivo de uma cirurgia no joelho, e que, em nome dele, cumprimento todos vocês, e que também, na condição de arquiteto, engenheiro, urbanista, pensador, planejador de cidade, sabe o significado que tem patrimônio histórico e cultural, como bem frisou aqui a arquiteta Daniela. Muito bem, senhores. No momento que a situação se agudizou e houve uma polêmica, conversando com o prefeito, a gente tomou decisão, eu, o então diretor do museu, Jean Calmolese, à época, o diretor de patrimônio, a quem eu cumprimento pela condução aqui dos trabalhos e pela importante contribuição que dá para o pensamento da questão material e imaterial. Nós procuramos o senhor Wilson, que nos recebeu, ele, a esposa, e nós conversamos bastante. E a gente reconhece a legitimidade do direito do proprietário. Essa administração reconhece e, evidentemente, respeita. Nós, naquele momento, nós começamos a dialogar e entendemos, evidentemente, o drama, não é, no qual ele estava envolvido. E o nosso papel como servidores públicos, que estamos nessa situação de conduzir o desejo da sociedade, nós começamos a discutir possibilidades para que se evitasse a derrubada do imóvel. No que ele foi muito sensível. É importante registrar que foi muito sensível e contou a forma como se sucedeu o processo. A partir daí, nós, então, evidentemente, preocupados com ele, mas também preocupados com o imóvel e o desejo da sociedade, que ele sabe exatamente qual é. Mas também ele tem, notadamente, o direito assegurado pela forma como ele adquiriu o imóvel. E a gente respeita, nós respeitamos. Propusemos a ele algumas possibilidades para evitar a derrubada do imóvel, o que ele assentiu, e aí a gente começou a discutir essa possibilidade. Até o ponto de nos reunirmos, eu, secretário Denis Krupp, que não está aqui presente, a pedido do prefeito, para pensar em formas de manter este imóvel tão caro a toda a sociedade, inclusive numa perspectiva até de desapropriação. Porém, obviamente, a gestão pública, ela tem uma série de normas e de procedimentos. E o que a gente discutiu naquele momento era, evidentemente, a não previsão de orçamento para que a gente pudesse levar a cabo essa negociação. E, evidentemente, a gente colocou possibilidades para que se fizesse essa reflexão. Este processo continua em andamento. Naturalmente, a nossa capacidade, ela reside numa perspectiva para o ano 2016, e não que a gente não faça a reflexão de que o ideal é que a gente conseguisse fazer um esforço para resolver essa situação em 2015. Enfim, senhores, esse foi um episódio que nos aproximou. Então, eu acho que é muito importante ver que por trás desta pessoa, deste casal, da família dele, existe, evidentemente, um interesse que a gente termine essa história de forma absolutamente positiva. A questão é como é que nós vamos fazer isso, sociedade civil e o proprietário do imóvel. Então, essa audiência, antes de mais nada, e aí eu faço questão de fazer essa declaração pública em respeito ao senhor Wilson e a esposa dele. São pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e entender a situação.
Esse é o nosso papel, fazer essa mediação. E nesse contexto da audiência, a audiência, esta inédita, na minha opinião, marcante, porque é um traço e uma característica do governo Pedro Bigardi. E desde o início, logo na chegada do nosso mandato, promovemos várias conferências, e nesse momento, são várias as consultorias públicas que se dão não só na questão do plano diretor, conduzido brilhantemente pela secretária Daniela, mas também do plano de segurança pública, conduzido pelo senhor José Carlos Pires, coordenador do IGGM. Enfim, são formas de dialogar com a sociedade. E aqui nós estamos hoje para que a gente ouça a sociedade, os dois lados, e a gente tome uma decisão, evidentemente, que vai fazer com que a gente preserve esse patrimônio, a gente se esforce para isso, que garanta o direito do proprietário, para que nós possamos, dessa forma, fazer justiça também. Porque não basta só fazer uma grande polêmica em torno da derrubada do imóvel e transformar isso numa celeuma. Mas, enfim, o imóvel está lá e não houve, por parte do proprietário, nada nesse momento que indique que isso vai acontecer. E eu vejo que a vinda dele a essa audiência, antes de mais nada, é um ato de coragem. Uma pessoa que vem e assume publicamente que é proprietário de um imóvel, está envolvido nesse grande debate, e a gente está aqui, nós estamos aqui em nome do governo, todos nós secretários, vereadores aqui presentes, as secretarias e toda essa audiência, buscando esse processo conciliatório. Enfim, esse é o motivo pelo qual a Secretaria de Cultura toma essa decisão, e outras audiências serão necessárias para discutir o futuro de outros patrimônios também. Este é um processo que se inicia aqui e continua, e que a gente vai fazendo disso o exercício da democracia e do direito inalienável a poder expor a opinião, seja de A ou B. Esse é o lado belo da democracia. Queria também aqui registrar e agradecer a presença da arquiteta Rosana Ferrari, presidente do IAB, dizer aos senhores que estamos sensíveis a este debate e fico feliz também porque registrou-se aqui a presença dos alunos do curso de turismo do SENAC e da Unip, e também um movimento da sociedade, que é o movimento A Casa Rosa Não Vai Cair. Com isso eu encerro, agradeço a todos, muito obrigado pela presença, e aqui a gente está para cumprir essa tarefa, e a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Planejamento que compõem a mesa. Essa é a nossa tarefa, é a nossa missão, é isso que nos move, é isso que faz com que a gente continue diariamente, diuturnamente, fazendo esse trabalho de ouvir a sociedade. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, Tércio. Queria anunciar também que está presente na casa o vereador Leandro Palmarini. Temos inscrições? Sim. Lembrando, então, aos inscritos, a fala, segundo o vereador José Dias, quer fazer uso da palavra? Eu quero aqui cumprimentar a mesa, secretário de Cultura, Técio Marinho, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a Daniela da Câmara, em nome da arquiteta Karen, que estava aqui neste momento, eu cumprimento os demais da mesa. Quero cumprimentar a todos os diretores, secretários aqui presentes, o movimento da Casa Rosa também, que realmente faz parte desse trabalho, está envolvido nessa batalha. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aos senhores, que realmente já foi até uma marca no nosso trabalho e na história desta casa, que realmente se encontra nessas condições de
buscarmos solução. Que esse vereador já apresentou requerimento de solicitação do CONDEFAT, né? É isso, né? CONDEFAT, isto. E o órgão respondeu a semana passada de que não consta nenhum registro de qualquer processo de tombamento da Casa Rosa junto ao órgão. Então, essa é uma pergunta. Eu gostaria de saber do CONDEFAT se vai tombar e qual a responsabilidade da Prefeitura na manutenção da mesma. A Prefeitura vai arcar com a manutenção e a desapropriação? Qual é o valor? E gostaria também de saber qual é o valor para a reforma da Casa Rosa, que se encontra aqui bem próximo aqui da Câmara Municipal. E da onde vem o valor da desapropriação e da reforma? É da Secretaria de Cultura? Está no orçamento para 2016? E quero também saber qual é o prazo do início desta obra. Porque se o tempo desta obra demorar, eu acredito, um pouco mais, nós podemos, às vezes, correr o risco desse patrimônio aí, vir desabar e ficar mais complicado no decorrer desse tempo. Então, a minha preocupação, até mesmo dentro daquilo que nós já solicitamos através de requerimento, junto ao órgão responsável, né? E o nosso objetivo é a manutenção desse local, porque nós discutimos várias vezes nessa tribuna aqui, que quantas casas já foram demolidas e quantos patrimônios aí que já foram demolidos, até para dar espaço para estacionamento. A gente sabe disso, já foi, a Marilena Negro está aqui presente, e já foi falado várias vezes referente a este assunto. Esse assunto é muito importante porque é a história que nós temos aqui de muitos e muitos anos, não é verdade, vereador? Então, portanto, é uma preocupação não só desse vereador, mas acredito de todos aqueles que realmente estão engajado nessa batalha, nesta luta. Eu gostaria de saber aí, né, dentro desses itens, que depois eu quero saber da resposta, porque eu acredito que o valor para a manutenção e desapropriação da mesma não é barato. Para fazer a manutenção de uma propriedade dessa daí, com desapropriação, a conservação do patrimônio, deve estar na casa de mais de R$1 milhão. E eu acredito, no meu ponto de vista, pelas coisas que estão tão difíceis e caras, né? Então, as minhas perguntas são essas daí, e eu espero que, dentro daquilo que nós estamos empenhados, acredito todos os vereadores, a população desta cidade, principalmente a Secretaria de Cultura da nossa cidade, o prefeito Pedro Bigardi, e eu também faço parte desse trabalho, porque é uma história que nós temos de muitos anos. E, portanto, então, as minhas perguntas são para vocês, esta que eu perguntei aqui. Obrigado a todos e, com certeza, aí, dar continuidade no trabalho aqui para que nós possamos ter boas informações e rápida para que tenhamos aí um patrimônio conservado para muitos anos daqui para frente. Obrigado, gente. Obrigada, vereador José Dias. Gostaria também de anunciar aqui a presença dos alunos da Universidade de São Francisco, curso de Arquitetura e Urbanismo, e a ONG Voto Consciente de Jundiaí. Respondendo aqui a alguns questionamentos colocados pelo vereador José Dias, primeiramente, a gente tem que determinar algumas coisas assim. Por exemplo, o IFAM é nacional, o CONDEFAT estadual, o COMPAC no município de Jundiaí. O IFAM e o CONDEFAT também podem abrir processo de tombamento no município. Nós temos aí 8. No caso mais específico tratado aqui hoje da Casa Rosa, o CONDEFAT realmente não se pronunciou. O processo foi aberto pelo COMPAC em Jundiaí, que é o órgão do município. Há também uma questão colocada aqui com relação à manutenção e desapropriação. Tendo em vista que o imóvel tem um proprietário de fato, a manutenção cabe, sim, ao proprietário, não ao poder público fazer a reforma num imóvel particular.
Com a questão de valor, nós não temos ainda o valor desse restauro. Sabemos que, para isso, via projeto aprovado no Ministério da Cultura, pode-se recorrer à Lei Rouanet. Pode-se também, a nível de Estado, recorrer ao PROAC. Com relação à desapropriação, ela caminha paralelo ao tombamento. Tombar é uma coisa, desapropriar outra. Portanto, não está previsto no orçamento de 2016 nenhuma reforma para um imóvel particular. Com relação ao tempo, passou do tempo de se tomar uma atitude com relação a esse imóvel, que já foi aqui colocado por todos os especialistas, a sua importância, tanto histórica quanto arquitetônica. Mas também observa-se que o laudo dado no processo, ele foi feito por um engenheiro e não teve o parecer de um arquiteto. Portanto, o que está ali considerado é somente a parte relativa à obra. Há outro parecer dizendo que há recuperação, sim. Vai da gente trabalhar isso, correr no tempo, tendo em vista que o processo estava aberto em 2008, em 2010 ele caducou, foi para o arquivo, tendo que ser reaberto, e por isso nós estamos aqui hoje. Bom, dando aí continuidade, nós temos aqui, por enquanto, 8 inscrições. Eu vou anunciar, primeiramente, a ordem que elas estão postas. Roberto Rezende, Regina Calma, Cíntia Vanessa Gomes, Felipe Andrade, Roberto Franco Bueno, Fábio Garcia, Eduardo Bueno e Elcio Oliveira. Lembrando a todos que a audiência pública, conforme foi lido, ela dá às pessoas que quiserem se manifestar 3 minutos. A gente pode usar o cronômetro e também avisar quando estiver faltando 1 minuto. Então, eu vou pedir para fazer uso da palavra o Roberto Rezende, por favor. Boa noite, pessoal da mesa, secretário Tércio. Boa noite aos vereadores aqui presentes, o público aqui presente, e em especial a família do senhor Wilson. Eu estou aqui, na verdade, parece uma ironia do destino, acho que por 2 ou 3 vezes eu subi aqui na Tribuna Livre, e uma delas foi realmente para falar de história. Vou ter que ser breve aqui, até porque 3 minutos passa rápido. E essa história falava da fundação da cidade de Jundiaí. Existia um feriado de 14 de dezembro, isso depois de muitos documentos que eu, juntamente com alguns historiadores, provamos que essa data não existia como fundação da cidade de Jundiaí. Tá? Então, foi resolvido de uma outra forma. Hoje não é mais feriado dia 14, mas na história, quem conhece de história sabe que existe contradição na história. Agora, vamos falar aqui no caso da Casa Rosa. Eu ouvi o vereador Zé Dias falar, o Burgato também falar, e realmente existe uma preocupação, porque a gente sabe quando se transforma em alguma coisa para licitar, ou mesmo para tombar, para desapropriar, e também para restaurar alguma coisa, se demora muito. Vamos falar aqui, o vereador Zé Dias fez 2 ou 3 perguntas, algumas delas a gente pode até chegar próximo. Ali tem uma placa na Ponte Torta, que chega próximo de R$800 mil. Nós estamos falando de uma casa numa área de mais ou menos 600 metros quadrados, não a casa, o espaço. Tá? E nós sabemos também que tudo é meio lento, e o Zé Dias também perguntou em relação ao dinheiro, para mesmo que fosse, como se diz, restaurado a casa, tombado ou não. Tá? E é uma coisa realmente complexa. Quanto tempo isso pode correr? Lembrando que o ano que vem nós temos eleições municipais de novo. Tá? Então, o que acontece? Como que fica a situação do proprietário da casa? Porque essa casa estava abandonada há mais de 20 anos. Eu gostaria, inclusive, de perguntar aqui para a mesa, em relação a isso, por que o órgão não apareceu antes, já que é um caminho onde tem muitas pessoas que vêm para o teatro, Câmara Municipal, é uma circulação para o centro de Jundiaí. Por que isso não aconteceu antes? Porque aconteceu só depois que ele adquiriu o imóvel. Tá?
E mais um detalhe por cima disso. Eu vou falar só mais um pedacinho de história. O pessoal que conhece aquela pracinha ali da Torres Neves, se não me engano é Anastácio, alguma coisa, Domingos Anastácio, ali foi roubado a placa de bronze e o busto de quem estava ali. Pode ir lá amanhã, todo mundo que gosta de história, pode ir lá ver, para vocês verem. Então, eu acho que o órgão que cuida da história de Jundiaí realmente tem que estar mais ligado em tudo. Você entendeu? Porque nós temos do lado de lá uma pessoa que comprou um imóvel, não para chegar, tanto que o pessoal que acompanha o jornal deve ter percebido, houve uma liminar, caiu, ele poderia ter derrubado aquela casa no outro dia. E ele não fez isso. Então, eu acho que é o seguinte, temos que ver direitinho essa história, tá? Porque eu acho que o proprietário não pode ser lesado. Sou a favor da história, mas a história verdadeira e não a história para passar as pessoas para trás de algumas formas. Não, isso não pode ser desse jeito, tá? Quer fazer história? Vamos fazer história. Então, a prefeitura, foi falado aqui agora que o orçamento do município, o Tércio, que é o secretário de Cultura, não sei se isso teria em torno de 1,5 milhão para restaurar essa casa. Porque se largar ela no nome da prefeitura, tombada por algum órgão de historiador, ou bloqueada porque o senhor Wilson faça alguma obra lá, aquilo vai cair. Aquilo ali foi muito canteiro de vagabundo que entrava ali para dormir lá. Desocupado, que é o que mais tem dentro de Jundiaí hoje. Tá? Então temos que preservar sim a história, mas vendo cada personagem dessa história. Muito obrigado. Perdão. A próxima inscrita é Regina Calma. Boa noite. Cumprimentando primeiro a mesa, não vou dizer todos os nomes, e meus colegas do Conselho e os cidadãos que estão presentes para discutir um assunto tão importante para a cidade. Primeiramente, como foi colocado, fui eu que fiz o pedido para que fosse discutido no Conselho, na época eu era conselheira, para que fosse tombada a casa. Por quê? Primeiro, como professora de História, e professora de artes e fotógrafa. Eu gosto muito de fotografar a parte cultural da cidade, principalmente o histórico. E também por causa da minha vida, da onde que eu venho de um país que foi dizimado pela guerra, né? Eu nasci na Croácia. E mesmo com tudo isso, as pessoas preservam a arquitetura lá, nem que seja pelo menos aparente, né? Porque muitas vezes atrás já foi deformado tudo, mas mesmo assim é importante a gente saber de onde a gente veio. Essa casa em particular, ela é muito bonita e também eu não sabia tanto sobre a história dela e gostei muito também de ver que a população se levantou, se manifestou, fizeram uma passeata, cantaram, fizeram uma série de coisas, mostrando que ela faz parte da vida de todos nós. E faz parte também do corredor, que é o mais assim, significativo da cidade, né? Que é a vila, que é a rua, que hoje tem o nome do Barão de Jundiaí, antes era a Rua Direita. Muito bem. Aqui tem alunos, né, de arquitetura e tem gente que só veio aqui, talvez, para aprender como faz isso. Olha, segundo, como eu conheço bastante, né, sobre os processos que estão incluídos no processo, lá no Conselho, esse pedido foi feito em 2008, mas uma série de dificuldades para que fosse levado para frente, né? Até chegar nesse ponto é uma vitória, porque é a segunda casa particular que está sendo tombada.
A primeira foi a pedido dos proprietários, que é a Fundação Antônio e Antonieta Godinho, né? Quer dizer, eles tiveram depois uma série de possibilidades de arrumar. Eu tenho quanto tempo ainda? Só para terminar. Eles tiveram possibilidade, depois com a Lei Rouanet, de melhorar aquele bem. Então, o proprietário, eu agradeço muito dele ter ficado esperando para chegar nesse ponto, mas a Lei 443/2007, ela incentiva o tombamento e dá também prioridades, né? Se alguém não conhece, pode entrar no site da prefeitura e vocês vão encontrar o artigo 24 em diante, eu não sei todos os artigos, que facilitam e tiram pelo menos o IPTU, né? Então, eu acho que é o primeiro de muitos. Espero estar aqui para ver mais. Obrigada. Boa noite. Obrigada, dona Regina. Então, a próxima inscrita é a Cíntia Vanessa Gomes. Boa noite. Eu estou aqui representando o movimento A Casa Rosa Não Vai Cair. Eu não sou de agradecer aquilo que é obrigação, mas nós vivemos algo inédito na cidade de Jundiaí, depois de 30 anos de uma ditadura tucana, que é a gente poder ter a oportunidade de participar de uma audiência pública. Então, eu agradeço e parabenizo a gestão do Pedro Bigardi, que hoje a população tem voz para falar. É importante usar esse tombamento para, além de preservar, dar vida à Casa Rosa, levar o povo para dentro dela. Foi o desejo de aproveitar melhor a nossa cidade que levou alguns jovens de Jundiaí a se unir e convocar manifestações contra a demolição. Nós, no Movimento Casa Rosa, temos certeza de que, mesmo sendo enorme a importância dos pareceres técnicos do CONPAC, no final, é a participação popular que dá gás a qualquer reivindicação. Parabenizamos todos os cidadãos envolvidos no processo e esperamos mais oportunidades de opinar sobre os novos rumos dessa construção, tão admirada pela população jundiaiense. E a Casa Rosa não vai cair. Eu queria anunciar a presença do engenheiro Bandini, presidente do Conselho do Plano Diretor de Jundiaí. Próximo inscrito, Felipe Andrade. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que o CONPAC é um conselho composto paritariamente por membros do governo e membros da sociedade civil. Ou seja, quem é da sociedade civil está lá, está de forma voluntária em defesa dos interesses da população jundiaiense. E todos podem protocolar pedido de tombamento, que entre no IFAM. Então, o companheiro aqui que pediu mais empenho do CONPAC, eu conclamo ele a nos ajudar. Eu queria dizer que a Casa Rosa é importante porque ela simboliza o período onde a cidade recebe indústrias e marca a identidade de cidade operária de Jundiaí. Então, ela tem essa referência com o povo jundiaiense, que não é só uma cidade de uma elite quatrocentona, é uma cidade operária, de construção operária, e por isso é importante o tombamento dela. E também, mais importante ainda, é o uso popular do espaço, por isso que o empenho da prefeitura é muito valioso. Eu queria dizer também que não existe somente patrimônio material, existe patrimônio imaterial. Expressão cultural também é patrimônio. Então, todos podem contribuir no reconhecimento das expressões culturais do nosso povo, que não é só branco e não é só italiano, é nordestino, é negro e tem várias expressões culturais. Por fim, eu queria aqui só citar uma frase de um filósofo. Eu odeio citar porque parece que a gente quer empoderar o nosso discurso, dar poder de voz acadêmica a ele, mas não é esse o sentido. O Bergson, que era um sujeito que analisou a memória no século XX como filósofo, ele dizia o seguinte: se consciência significa memória e antecipação, é porque consciência é sinônimo de escolha. E nós escolhemos preservar a memória do povo jundiaense.
Próximo inscrito é o senhor Roberto Franco Bueno. Depois do senhor Roberto, o próximo inscrito é o Fábio Garcia. Boa noite a todos. Boa noite aos componentes da mesa. Vou procurar ser breve porque o tempo disponível é curto, ainda mais para um tema como esse. A Casa Rosa. Por que tombá-la? Quem que foi que a projetou? Quem a construiu? Quando? O nosso diretor do patrimônio me relatou que havia uma fotografia de 1913, o que facilitou a minha pesquisa, porque limitou a época. E assim sendo, foi mais fácil eu procurar pesquisar o estilo e todo aquele patrimônio que ela representa. Estudando o assunto, cheguei à conclusão que quem a projetou deve ter sido Antônio Mila, que era um licenciado construtor e projetista, que chegou a ser licenciado pelo CREA, mais tarde, depois da década de 20, e ele era o pai de Ariosto Mila, arquiteto, professor da FAO-USP, que muito honrou Jundiaí por ser um nosso jundiaiense. Ele foi meu professor, assim como o Nestor Goulart Reis Filho, que também foi meu professor na FAO. O desenvolvimento do Estado de São Paulo, dos municípios próximos a São Paulo e do Estado, naquela década de 1900 até 1920, foi assombroso. A Jundiaí foi pioneira também na produção de energia elétrica. Fez 3 usinas aqui, em Itupeva, antes da usina da São Paulo Light, que foi lá em Santana de Parnaíba. A iluminação pública em Jundiaí foi inaugurada em 1905. Então, eu tenho 2 datas. Uma casa que teria que ser vista com a iluminação pública, e 1913, quando ela já estava pronta, segundo a fotografia que o Donizete me relatou. Então, eu já fiquei com o período determinado. 1905 e 1913. Quem veio para cá nessa época? Dos licenciados construtores italianos? Antônio Mila, Levada, diversos outros, inclusive os meus ex-sócios na firma que eu tive, ainda tenho, né? Que já faleceram, Paolo Bortolini e Rafael Bortolini. Então, esse pessoal todo trabalhou junto com Antônio Mila. Posso continuar? Esse pessoal todo trabalhou com o Antônio Mila. Então, eu cheguei à conclusão, devido a que ele construiu a casa de meu avô, que existia ao lado do prédio do Mariju, onde hoje é um estacionamento, eu tive certeza, então, inclusive pelo depoimento do próprio Ariosto, que foi meu professor, que o pai dele projetava casas em Jundiaí. Qual seria o estilo? É ocioso explicar o estilo, todo mundo está vendo, ela ainda está de pé, graças a Deus. Mas eu vou passar para vocês a transcrição que fiz, porque ele construiu também a casa do meu avô, projetou e construiu. Ela foi demolida, infelizmente. Ele, de acordo com o parecer do professor Dr. Lucas Fer, que é jundiaiense, filho de Garp Fer, arquiteto de Jundiaí, diz ele o seguinte: no Brasil, o estilo eclético, que é o estilo dessa casa, teve seu auge em São Paulo, principalmente com o arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Todos os programas residenciais, equipamentos públicos, como teatros, escolas e museu, além de edifícios comerciais,
foram projetados e construídos segundo os princípios ecléticos, que é esse estilo dessa casa, principalmente nas grandes metrópoles. A fachada dos edifícios públicos, principalmente o frontão, recebia ornamentação conforme o programa que a identificava como edificação exemplar. A exemplo, temos numa escola, por exemplo, os adornos representariam o mundo da cultura, do estudo. O ecletismo se caracteriza, de modo geral, pela simetria, busca da grandiosidade e riqueza decorativa, com fachadas bastante ornamentadas. Diferentes dos períodos posteriores, no eclético, as esquinas recebem a marcação apenas como forma de forçar a simetria. Esta marcação é feita nas esquinas também. Surgiu durante este estilo a casa urbana brasileira. Segundo meu professor Nestor Reis Goulart Filho, emérito professor da FAO, no início do século XX, as cidades passavam por um crescimento rápido. A casa burguesa passou, então, a ter sua fachada principal alinhada à testada do lote, ganhando um acesso e varandas laterais, que é o que acontece aí. Então, é realmente um exemplo eclético. Comumente, geminadas com a sua vizinha, do lado de lá era a geminada. Trabalha com a valorização da esquina chanfrada e conservação. Isso é o estilo em geral. Utilizando o recuo lateral como entrada da edificação. E assemelhando a Casa Rosa, as residências foram marcadas pelo surgimento dos porões, gerando a privacidade e verticalidade da edificação. Elementos arquitetônicos que aparecem como pratibanda, arco, bandeira e pináculos. Eu pediria só mais um minutinho para terminar essa explicação, que é uma explicação técnica. Muito obrigado. A utilização... Seu Roberto, só um instantinho. Seu Roberto, o senhor desculpe, mas pela minuta a gente tem que interromper. Tudo bem. Eu agradeço. Eu deixo, então, com a mesa, por favor, o restante da explicação. Como? Não entendi. Nós temos que seguir a minuta. Então, 3 minutos e já houve uma tolerância. Mas a mesa fica com... eu vou deixar com a mesa, de forma que isso possa servir como parte do processo. Tá ok. Obrigada, senhor Roberto. Muito obrigado pela... Próximo inscrito, então, é o Fábio Garcia, em seguida o arquiteto Eduardo Carlos Pereira. Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa, né? Cumprimentar o professor Pierpaolo, cumprimentar Rafael Purgato, em nome aqui da Câmara dos Vereadores, secretário de Cultura, Tércio Marinho, Daniela, secretária, enfim, público presente. Quando nós falamos sobre o tombamento de um patrimônio histórico material, nós precisamos nos remeter o que diz a Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã de 88 garante como direito fundamental a proteção de um patrimônio que é considerado, e como outros aqui falaram, o direito à memória. Existe um etnólogo francês, Marc Augé, que ele fala do não lugar. E o que é o não lugar? É aquele lugar que não tem identidade. Quando a gente vai em um shopping, e eu desafio que qualquer um a ir, nós não conseguimos diferenciar um shopping de Pernambuco, um shopping center de Jundiaí, de São Paulo. Ele é exatamente isso, o não lugar. E quando nós dissemos, esse patrimônio precisa ser protegido, nós estamos impedindo que a cidade se torne um não lugar. Jundiaí, ela tem as suas peculiaridades porque ela tem história, ela tem identidade.
e a proteção que a Constituição Cidadã confere é exatamente a proteção a essa história e a essa memória. Hoje, não é como diz o cientista e geógrafo David Harvey, britânico, né? As cidades são para as pessoas, não para o capital. E a questão do não lugar é a questão do capital, seja o uso do espaço para se construir um estacionamento, seja o uso do espaço para se construir o shopping center, precisa haver o equilíbrio para uma cidade mais humana, uma cidade voltada para as pessoas. Então a decisão do CONPAC, a decisão aqui do poder público, que diga-se de passagem, é um poder público que hoje a gente consegue falar, que pensa numa cidade para as pessoas, e não uma cidade meramente para o capital. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa, e aqui também a sociedade civil, a galera que foi na rua, a galera que não deixou a Casa Rosa cair, ela conseguiu tomar a iniciativa e o poder público conseguiu fazer o gol. Então, vamos valorizar essa iniciativa e que daqui por diante, inclusive a Câmara ajudar nessa iniciativa, vereador Leandro Palmarini, né? Nós precisamos ter mais tombamentos, nós precisamos ter mais apropriação do poder público, porque o que o Rafael falou aqui de desapropriação da Casa Rosa, significa que não é só tombar o patrimônio histórico, mas torná-la de uso social, ela ser um equipamento público voltado para a população, que preserve a memória e garanta cultura, esporte, lazer, enfim, tudo que a Constituição Cidadã nos confere. Agradeço e estou no tempo. Por favor, então, arquiteto Eduardo Carlos Pereira. Logo em seguida, nós temos Elcio Lopes, que é o último inscrito. Até o momento, não tivemos outras solicitações. Por favor, Eduardo. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Parabéns aos secretários, aos dois secretários, parabéns à presidente do Conselho do Patrimônio Cultural, Maria Angélica, parabéns ao Paulo, parabéns a todos vocês que concordaram e pediram para que isso acontecesse hoje. Eu estou muito contente de ver que, como disse a Regina, em 2008 isso já havia sido anunciado, é de conhecimento e interesse público esse bem, então não tem nada de novo, e não vejo como ouvir, o que eu ouvi aqui eu achei estranho, porque como é que se pergunta que não foi avisado, umas histórias estranhas assim. Eu estou falando em nome, primeiro, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, o CAL, eu sou representante do CAL, mas, sobretudo, eu queria falar um pouco como proprietário de bem tombado. Eu vejo com muita dor se imaginar que eu tivesse uma atitude islamita de pegar um bem meu e começar a demolir. Eu não me conformo com isso e não aceito essa atitude. E eu vejo que não é possível, porque que cidade é essa que não tem lei? Toda a história das cidades ela é acompanhada por leis que vêm sendo dinamicamente aprimoradas no sentido de preservar a sociedade, a história da sociedade e a vida em sociedades. Então, atitudes pessoais, eu não sei como é que nós vamos conter e explicar. Precisa ter mais cultura, mais conhecimento. E, além do que, lembrar que, para você comprar qualquer propriedade, é necessário pedir uma diretriz para a prefeitura se tem algum impedimento na compra. Isso qualquer profissional, qualquer cartório indica que se faça isso. E se fosse feito isso, apareceria sim que havia interesse. Olha, o seu Wilson esteve na minha casa, eu avisei ele. Sinto muito, senhor advogado. Então, eu sou testemunha de que ele foi avisado, desculpa. E, além do que, eu não faria isso, eu não faria contra um imóvel meu, ter uma atitude de demolição. Eu acho que era necessário fazer essa discussão. E também lembrar que a preservação do bem traz consigo uma série de outros valores ao proprietário, até discordando um pouco do secretário. Não acho que tombamento significa desapropriação. Isso tem que ser imediatamente separado. Essas questões do Zé Dias, eu acho também complicadas, porque não essas duas coisas, esse imbricamento, não sei como dizer, de que tombamento significa desapropriação, absolutamente não.
Nada disso. Olha, leis municipais nós temos desde o século XIX, se é que não tem antes nas cartas e datas. Portanto, nada de novo, tudo conforme, e parabéns para vocês que estão fazendo isso que precisa, não tem jeito. Ó, a preservação do bem traz consigo uma série... vou repetir, já todo mundo fez um pouquinho a mais. A preservação do bem traz consigo uma série de outros valores ao proprietário. Não tem necessariamente que indicar perda. Tem as leis Rouanet, tem as leis estaduais e tem as federais que tem dinheiro sim lá para buscar. Tem que buscar. E também cumprimentar principalmente o movimento da Casa Rosa, que esses sim é que vão cuidar dos próximos, porque precisamos deles. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Eduardo. O próximo inscrito, então, é Elcio Lopes. Um minutinho, Elcio. Eu gostaria de comunicar que a gente, então, encerra as inscrições durante a fala do Elcio, dado já o adiantado da hora. Oi, boa noite. Obrigado pela oportunidade. E eu queria falar que isso que está acontecendo também é histórico. Isso também está sendo gravado. Isso também faz parte já da memória de Jundiaí, não é? Agora, eu queria falar que a história tem sido vilipendiada. A gente tem tentado esquecer a história. A gente é meio blasé e nihilista e a gente quer toda hora contestar aquilo que aconteceu. Toda hora a gente está negando. A gente entra num processo de negação daquilo que aconteceu. Como, então, resgatar a memória e construir a história? Só existe uma forma, não é? Recorrendo aos receptáculos, aos repositórios da memória. Esses repositórios nem sempre são materiais. Quando a gente tem um repositório material da memória, para estudar a história, para construir a história, isso é uma bênção. É o caso da Casa Rosa. E não pode ser perdido. A gente, por exemplo, dizem que quando um idoso, um senhor morre, uma biblioteca inteira se perdeu. É verdade? É verdade. Porque nesse receptáculo da história e da memória, né, existe muito conhecimento, existe muita informação que a gente pode utilizar para a gente construir a nossa identidade. Agora, é complicado quando a gente diz que a gente não tem um dever para com aquele receptáculo, para com aquela construção e que é de importância para todos nós, faz parte da nossa história. Nós temos sim um dever para com ele. A história é importante para todos nós, não é? O que seria dessa casa, e o que seria da república, e o que seria da sociedade, se não fosse a história? Onde estaríamos? Quem seríamos? Seríamos jundiaenses? Seríamos presidente do CONPAC? Se não fosse a história, se não fosse um esforço por parte dos historiadores e dos cientistas, porque a história é uma ciência, e dos cientistas responsáveis por zelar por esse patrimônio que é a história, quem seríamos? Ninguém. Não seríamos ninguém. Então nós precisamos zelar pela Casa Rosa e por todos os outros repositórios da memória, porque eles são os instrumentos que nós utilizamos para construir a nossa história, os nossos valores e a nossa identidade. Ok? Então, parabéns para todos vocês. A questão se precisa ser desapropriado, de onde vai vir a verba, eu penso que isso é uma questão que a gente precisa discutir de outras formas, em outros momentos, não sei, eventualmente, chame outras audiências, viremos, não é? Mas é necessário, e isso não pode entrar em questão em momento nenhum, é necessário preservar a Casa Rosa. E eu
não tem outra palavra, eu amaldiçoo quem pensou um dia em demolir aquilo. Eu amaldiçoo, é sério. Amaldiçoo. Quem seríamos nós se não houvesse um Politeama preservado, restaurado em Jundiaí? Não é? A Casa Rosa pode muito bem ser um segundo local de cultura. E também eu queria parabenizar o movimento Casa Rosa, não vai cair, que é formado fundamentalmente por pessoas jovens, o que é uma contradição, não é? Porque as pessoas, quando você vê que as pessoas jovens, elas querem resgatar e se interessam na manutenção da história, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Seu trabalho está bem feito, senhor. O senhor conseguiu deixar um legado, conseguiu deixar algo para a gente. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Elcio. Bom, não havendo mais inscritos, eu vou pedir para a mesa, então, fazer as considerações finais, lembrando que o diretor de Patrimônio, Donizete, anunciou no início da audiência. Ele volta agora para o COMPAC, em seguida a Secretaria Municipal de Cultura, e aguardado o prazo de recurso encaminhado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos para a edição de decreto de tombamento. Então, podemos começar com o Pierre, as suas considerações finais. Pierre, por favor. Acredito que, a partir do que foi dito essa noite, nós conseguimos abrir novas janelas para essa discussão que sempre será bem acalorada sobre patrimônio histórico. Que, pelo menos na minha fala, eu tentei deixar claro que o patrimônio ele é composto por vários atores, várias crenças, etnias e várias classes sociais. Então, sempre será um tema bastante acalorado, mas não podemos perder o foco. É a preservação do nosso patrimônio. Então, acredito, eu participei do movimento social, né, através do Facebook, né, o Elcio montou com a turma, a gente veio e participou no que pôde. Alunos do curso da Unip também fizeram algum movimento, até um pouco antes do movimento do Elcio, nós tivemos uma atividade musical na frente da casa, uns arquitetos mais novos, né, entre elas a arquiteta Marília Scarabello, né? E vamos agora apaziguar um pouco os ânimos e vamos ser bastante claros e preservar realmente um bem que é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Vereador Rafael, então, as suas considerações finais. Bom, quero agradecer a oportunidade, dar mais uma vez os parabéns para a Secretaria de Cultura, ao COMPAC também, que puderam estar realizando essa audiência, a pessoa da professora Maria Angélica, também do secretário Tércio Marinho, cumprimentar a secretária Daniela da Câmara, que também tem trabalhado muito nessa questão de recuperação, valorização do patrimônio histórico, também o Erazê. Agradecer a presença de todos. Eu acredito que foi até importante mais ouvir aqueles que puderam dar a sua contribuição do que em si minha intervenção inicial. Eu saio convencido de que é fundamental que o COMPAC possa cumprir todos os trâmites e aprovar o quanto antes esse tombamento para garantir a preservação e conservação do que ainda ali temos. E também eu acho que essa discussão não pode parar nessa questão do tombamento. Por isso, eu acho fundamental também outras questões que foram levantadas, como a questão da desapropriação. Nós sabemos que, e é evidente, que é necessário uma recuperação também ali do local, né? Então, eu acredito que buscar
uma forma de não prejudicar aqueles que, de direito, hoje são proprietários, e, ao mesmo tempo, garantir que, no contexto da cidade, a gente possa agregar mais um patrimônio histórico ao poder público, aquilo que é patrimônio da prefeitura. Então, acho que esse tem que ser o caminho seguinte, que é buscar uma forma de desapropriar efetivamente e integrar o patrimônio público, porque acredito que aí sim o poder público pode buscar parceiros e buscar alternativas para a recuperação e utilização mais adequada desse patrimônio. Então, se tiver algo que precisar passar pela Câmara, pode ter certeza que nós, vereadores que aqui participamos dessa audiência, vereador Zé Dias, vereadora Marilena, vereador Leandro, e eu também, como presidente da comissão, estaremos aí dispostos a ajudar a articular e encaminhar dentro da Câmara as demandas que se relacionarem a esse tema da Casa Rosa. Obrigado, gente. Obrigada, então, Rafael Purgato. Secretaria de Planejamento, agora com a arquiteta Karen também compondo a mesa, para as considerações finais, por favor. Na verdade, só agradecer o convite, né? Compor aqui a mesa, participar dessa audiência pública. Acho que todas as falas aqui, cada um com a sua visão, com as suas colocações, né, com o seu entendimento, todas pertinentes. É isso que é democracia, é poder expressar aí as diferentes visões que compõem a nossa sociedade e dizer que, na verdade, o tombamento, né, que se tem um tabu muito grande com relação a isso. E o tombamento, ele não congela a propriedade, ele não congela o uso da propriedade, ele não congela propostas de projeto, de intervenções, de novos usos, como muito bem colocado aqui pelo arquiteto Eduardo Pereira. Existe todo um movimento, tanto no âmbito federal, estadual, enfim, com verbas para que isso possa acontecer. Então, é mais uma questão, claro, de entender essa importância na cidade, essa memória da cidade, e poder olhar para esse patrimônio com esse valor cultural agregado, porque o tombamento, na verdade, ele agrega valor cultural ao bem. Então, acho que é isso, agradecer aqui o convite mais uma vez, exaltar o trabalho da Diretoria de Patrimônio, do COMPAC, através da Secretaria de Cultura, o secretário Tércio aqui presente, e muito boa noite a todos. Pedindo, então, as considerações finais do secretário de Cultura, Tércio. Bom, uma audiência inédita e, na verdade, muitas outras nós desejamos que aconteça. Ouvimos aqui os diversos depoimentos, ouvimos aqui uma fala que eu considerei absolutamente brilhante da última intervenção, porque, na verdade, muito se fala que o jovem não tem nada para falar e isso, evidentemente, é uma barbaridade. E quando a gente vê uma exposição brilhante de um jovem e outros aí, a gente sabe que o país tem futuro. Na verdade, gente, também queria dizer para o arquiteto Eduardo que nós também, nessas discussões com o proprietário da Casa Rosa, o senhor Wilson, falando de que o tombamento agrega valor. E ele facilita a interlocução com os órgãos públicos na busca de recursos para valorizar aquilo que o município entende que é o desejo da sociedade. E, nesse sentido, a Secretaria de Cultura, o senhor Wilson sabe disso, a gente já falou bastante, falamos sobre isso. Podemos juntos construir essas perspectivas. Nós temos, evidentemente, recurso federal, recurso estadual e, naturalmente, não é uma tarefa simples, mas a Secretaria de Cultura e a Prefeitura se colocam à disposição de colaborar nesse processo. A questão da desapropriação é um outro processo, é uma outra discussão. Enfim, eu vejo aqui que nós fizemos, evidentemente, uma audiência na qual houve a possibilidade de fazer essa exposição. Cumprimentar o vereador Leandro, que eu não tive a oportunidade, obrigado pela presença.
Como o Rafael Purgato, vereador, disse, essa Casa de Leis, o José Dias, vereador também. A Marilena, presente aqui, que também é uma defensora das questões de valores patrimoniais e materiais, que é um belo exercício também, para que nós possamos evoluir nesse processo e criar perspectivas também de valorizar o patrimônio através de outras ações, né? E não só reconhecer através do tombamento. Enfim, agradecer a todos novamente, a Câmara Municipal, em nome do Rafael aqui, Purgato, seus funcionários, todos aqueles que colaboraram para que nós fizéssemos essa audiência, e como foi bem dito aqui também, nós estamos colaborando para escrever uma página da história. Vai ficar no registro dessa casa, vai ficar registrado pelo COMPAC e na memória de todos que estão aqui hoje. Um grande abraço, uma satisfação enorme, cumprimentar especialmente o Donizete, diretor de patrimônio, a equipe, e dizer que o COMPAC tem feito, sem dúvida nenhuma, um trabalho importantíssimo e, claro, que especialmente aqueles conselheiros que são voluntários, que se dedicam horas da sua vida, não só para estar presente, mas também para fazer a reflexão daquilo que por ali passa e que muito tempo consome da vida deles, e eu sei que eles fazem isso com o intuito de colaborar com a cidade. E nesse contexto o governo reconhece. Em nome do prefeito Pedro Bigardi, mais uma vez agradecer a todos, todas vocês, e dizer que a gente saia daqui com, pelo menos, a expectativa do dever cumprido. Muito obrigado, boa noite. Na verdade, não está na minuta, senhor Roberto, o senhor desculpe. Não. Vamos, só um instantinho, então, senhor Roberto. Eu vou dar por encerrada a audiência, desejando a todos um bom retorno. Anunciada, então, o encerramento da audiência. Pós-audiência, então, com a palavra o senhor Roberto, por favor. O meu pedido é simples. Eu estou escrevendo o segundo livro da história de Jundiaí. Esse livro se refere aos séculos XIX e XX, quando houveram as imigrações italiana, portuguesa, espanhola, etc. Então, quem quiser trazer elementos da migração de sua família, de seus ancestrais, para a minha pessoa, disponha, e eu agradeço muito, e Jundiaí também. Então, ou mande pelo meu e-mail, que é robertofrancobueno@ig. Então, aí a gente vai fazer constar dessa obra o nome das diversas famílias, que inclusive o seu Eduardo está devendo da dele também, que eram portugueses e italianos, se ele ainda não me contribuiu. Muito obrigado.